Olá, eu sou a professora Regina e nós estamos hoje aqui para uma aula do 8º ano. E na aula de hoje, gente, nós vamos retomar alguns conteúdos que nós vimos em aulas passadas sobre música e dança parte 2. E eu quero lembrar vocês, primeiro, que a música, ela surge com o ser humano na pré-história, Nós já falamos sobre isso, todas as manifestações artísticas surgem assim que o homem surge no nosso planeta. Então, nós temos a música, as artes visuais, a dança, o teatro na pré-história. E claro que ele vai evoluindo, de acordo com as sociedades, vão se constituindo, vão se formando, vão criando uma identidade e essas manifestações vão tendo a sua evolução. Mas hoje eu quero falar um pouco mais sobre a dança indígena, a cultura dessa dança indígena. E eu quero lembrar a vocês, gente, que a cultura indígena, ela não é única, tá? Para cada grupo indígena, eu tenho especificidades, Então, eu tenho uma crença, eu tenho rituais específicos, eu tenho maneiras de se comportar dentro da tribo. Só que as danças, de modo geral, elas têm o mesmo objetivo. E eu quero que você acompanhe aqui nesse slide, que vai mostrar alguns objetivos da dança indígena. Então, para que eles usam? Eles usam geralmente fazendo homenagem às pessoas mortas, para agradecer pela colheita ou a pesca, espantar os maus espíritos, expulsar doenças, agradecer a caça, marcar mudanças de fase do jovem para a idade adulta, entre outros motivos. Então, esses, gente, são os genéricos. E nós estudamos nas aulas anteriores sobre 3 grupos indígenas bem importantes no Brasil, que são o toré, o Cuarupi e o Atiaru. São 3 danças bem peculiares e vamos recordar então essas danças. Acompanhe aqui comigo no slide que eu faço um resumo rapidinho sobre elas, depois nós vamos explicar mais um pouco sobre cada uma. Então, gente, o Cuarupi é um ritual celebrado pelos indígenas do Alto Xingu, com a finalidade de fazer homenagem às pessoas mortas. O toré é um ritual que une dança, religião, luta e brincadeira. E ele pode variar de acordo com a cultura de cada povo, mas é praticado por muitas etnias, principalmente nos grupos do Nordeste brasileiro. E a dança do Atiaru é realizada a partir do entardecer e é composta por homens e mulheres. Nesse próximo slide eu vou trazer para você algumas imagens. Então vamos recordar? A imagem do Cuarupi tem a ver com troncos, gente? Nós falamos um pouquinho sobre isso, vamos falar mais adiante. O toré, que é uma dança circular, geralmente são homens, observe aqui nessa imagem. E o atiaru, que é uma dança em pares, ela começa com homens e depois as mulheres vão também se juntando e vão formando esse ritual. Vamos ver então o Cuarupi, como é que é? Nesse próximo slide eu também trago algumas importantes histórias sobre ele. Então vamos lá. O Cuarupi, gente, é uma dança que tem a finalidade, nós já falamos, de trazer os que morreram à vida. E eles vão celebrar essa dança, gente, em 2 dias. No primeiro dia, eles vão lamentar o morto, vão chorar o morto. Depois eles colocam os troncos em frente aonde esses entes queridos estão enterrados. Eles têm uma dança para poder, os outros grupos, que vêm até aquela aldeia para participar da celebração, então eles recebem com danças, tudo isso no primeiro dia. No segundo dia, então, eles começam a enfeitar esses troncos. Então, eles pintam esses troncos com genipapo, eles enfeitam com fitas amarelas, fitas vermelhas e colocam sobre esses troncos, gente, objetos dos mortos. Então, eles vão colocar cocares, eles vão colocar alguns colares, objetos que eles têm. E todo mundo participa desses enfeites, tanto os homens, mulheres como crianças. Depois que os troncos estão enfeitados, eles pegam os troncos e jogam no rio. Gente, uma vez eles jogando o tronco no rio, eles nunca mais pronunciam o nome daquele ente querido morto. É como se ele tivesse feito a passagem. Então, essa é a dança do Cuarupi. Acompanhe aqui comigo nesse slide, gente, a dança do toré. Ele é um ritual que vai unir a dança, religião, luta e brincadeira. E ele pode variar de acordo com a cultura de
de cada povo, mas é praticado por muitos, principalmente nas etnias do Nordeste brasileiro. E eu tenho alguns nomes de algumas etnias, como o Cariri-Xocó, o Chucururu-Cariri, o Xocó, o Potiguara, Pancararé, Pancararu, o Trucá e o Funiuô. E nessa dança, gente, a gente tem que lembrar que eles têm uma música muito específica que é chamada toante. E essa música pode ser cantada por um cantador ou uma cantadora. E além de ser um ritual, eles também usam essas danças para se apresentar, muitas vezes para autoridades que vão visitar as tribos, às vezes nas cidades as cidades que ficam perto da tribo, onde esses índios estão localizados. Então, não é apenas um ritual, ela também é uma dança meio que política, social, né? E as pessoas vão acompanhar essa dança, enquanto alguém está cantando, eles vão acompanhar com gritos e tocando a maraca. Observe aqui nesse slide que eu trago para vocês, é uma dança circular, né? E eles estão com as maracas na mão. É um instrumento muito específico e dá o tom da pisada. Enquanto eles vão marchando, eles vão tocando essa maraca. Então, é muito característico da dança do toré. E vamos ver agora a dança do atiaru, que é uma dança também bem característica e é composta por homens e por mulheres. Eles usam cocares, usam chocalhos presos nos tornozelos, muitas vezes presos nos braços, e eles usam uma flauta, que é a flauta chamada iapuru. E essa dança, gente, ele começa em pares, primeiro 2 homens, que colocam as mãos um no ombro do outro e eles começam a fazer uma caminhada pela aldeia. E conforme eles vão caminhando, outras pessoas vão se associando a essa caminhada. E aí começam a entrada das mulheres. E as mulheres geralmente são as companheiras desses índios, né, que começaram esse circular, né, esse caminhar pela aldeia, e as mulheres então ficam atrás e colocam a mão no ombro do seu companheiro. E assim vai, de pares, 2 a 2, e eles vão se chegando até essa dança. E eles fazem esse ritual. Também é bem característico e essa presença da flauta é super marcante. Observe aqui nesse slide que nós já temos algumas filas, né? Algumas pessoas, umas atrás das outras, e usando a flauta. Então, esse é um ritual bem característico, tá, do Tiaru. E vamos lembrar dos instrumentos, né, gente? Nós temos instrumentos específicos indígenas que são de sopro e de percussão, tá? Cada tribo, obviamente, vai ter a característica própria do uso desses instrumentos. Geralmente, eles são confeccionados do mesmo material, cabaças, ossos de animais, alguns galhos de árvores, né? Peles esticadas para fazer os instrumentos de percussão. Mas em cada tribo tem uma característica específica. E eles têm funções, né? Não só a função ritualística, mas eles têm a função também, gente, de comunicação. Então, dependendo do instrumento que é tocado, eles podem prenunciar uma guerra, eles podem anunciar uma guerra, eles podem chamar, né, as pessoas da tribo para um ritual. Na mata, eles usam instrumentos de sopro para se comunicar, às vezes chamar uma caça, às vezes entre os próprios índios eles conseguem se localizar a distância entre um e outro com aqueles instrumentos e até dizer se a caça está perto ou se a caça foi encontrada. Então, a função dos instrumentos não é só ritualística, ela também serve de comunicação. Vamos ver aqui comigo nesse slide, gente, alguns instrumentos de percussão. Percussão são aqueles instrumentos que o som se dá pela pancada, né? Ou no próprio instrumento, mesmo até o corpo, né? Então, eu tenho aqui alguns, como os tambores, o bastão de ritmo, o reco-reco, chocalho, pau de chuva e, como eu falei, o próprio corpo humano. E nós temos também alguns instrumentos, gente, de sopro, tá? E os instrumentos de sopro, eles geralmente são um cano, né? Você tem que soprar naquele cano. E eles são o quê? São apitos, buzinas, trombetas, flautas, né? Onde o tubo, né, e o ar vai passando por aquela cavidade. Geralmente feitos com bambus, ossos, cabaças, chifres, como nós já falamos, né? E eles têm diversas funções.
E vamos agora às nossas atividades. Se você prestou atenção nessa aula e nas aulas anteriores, tenho certeza que você vai responder tudo bem direitinho. Primeira, qual é o principal objetivo da dança para a cultura indígena? É um fenômeno artístico? É uma realização de rituais? É um divertimento entre os membros da tribo ou é exclusivamente voltada para fins políticos? Tenho certeza que você já sabe a resposta certa, né, gente? É a realização de rituais, isso é na maioria das vezes, ok? Número 2. As danças mais conhecidas entre os grupos indígenas brasileiros são buzuá, onça, fandango, catererê, catira, camapi, toré, cuarupi, atiaru, toada, marabaixo ou siriri. Falamos muitas vezes, né, gente? É o toré, o cuarupi e o atiaru. O cuarupi, número 3, é uma dança que tem a finalidade de quê, gente? Homenagear os feitos heróicos, celebrar a passagem da menina da infância para a adolescência, celebrar o casamento dos líderes da tribo ou homenagear as pessoas mortas? Homenagear as pessoas mortas, né, gente? Não esqueçam dessa função. E a dança do toré, número 4, é um ritual que vai unir a dança, religião, luta e brincadeira. A dança do toré, gente, é regida por uma música chamada toante, o samba, lundu ou a moda. Com certeza você também vai lembrar dessa questão, né, gente? O toré é regida pelo toante, lembrando que o toante é uma música que é cantada ou por uma pessoa, um cantador ou uma cantadora. A dança em si é realizada por homens, tá? Mas quem faz o canto é apenas uma pessoa. E quem está dançando, eles vão trabalhar em gritos, né? Alguns outros sussurros e a maraca, que é super importante nessa dança. E vamos à nossa quinta questão. Os instrumentos de percussão são aqueles que produzem sons por meio de pancadas sobre qualquer superfície ou pelo atrito. São exemplos de instrumentos de percussão: a flauta, o berimbau, o chofar ou a maraca. Eu acho que também ninguém tem dúvida nessa questão, né, gente? A maraca é o símbolo do nosso instrumento de percussão nessa atividade. Gente, por hoje nós vamos ficar por aqui. Essas e outras atividades você vai encontrar lá no portal Eduque. Não perca as aulas ou veja as aulas anteriores, faça essa revisão e nós vamos nos encontrar na próxima. Até lá e muito obrigada!